Olá, graça e paz. Estamos aqui novamente para trazer uma palavra abençoada para vocês. Olá, eu sou o Emerson da Luciana. Eu sou a Luciana do Emerson e nós somos casados para sempre. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do poder das palavras, né? Nessa época de confinamento, onde a gente fica muito tempo junto, né? 24 horas, o tempo todo, né? Às vezes a gente acaba falando coisas, né, e acaba se arrependendo depois, mas a gente tem que tomar cuidado antes de falar, né, porque às vezes a palavra que a gente fala machuca e às vezes a gente até pede perdão, né, mas não tem como consertar mais aquilo que foi falado, né. E eu tava aqui dando uma olhada no livro de Jó. E aqui no livro de Jó, a gente observando aqui um pouquinho da história de Jó, a gente vê que o diabo, ele não queria, tocar tudo aquilo que ele fez com Jó. Ele não queria tudo aquilo, ele queria somente, né, que Jó ele amaldiçoasse o Deus dele. Né? E aqui eu vou dar uma lida em alguns versículos bem rápido. Em Jó, no capítulo 1, né? O diabo aqui falando: entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. E também no capítulo 2, no versículo 4, Satanás aqui, né? Diante do que declarou Satanás, é porque não tocastes na pele dele. Pele por pele, tudo quanto o ser humano tem, ele dará para salvar sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne. Ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Mais uma vez aqui o diabo falando para Deus, né, que se Deus tocasse, que se Deus fizesse aquilo que Satanás estava pedindo, que fizesse com Jó, né, que Jó ele iria amaldiçoar, ia blasfemar contra Deus. E aqui no versículo 9, nós vemos assim: então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhes, disse: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Né? E aqui a gente vê a esposa dele aqui também sendo usada, pedindo para que ele amaldiçoasse logo a Deus e depois morresse. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, para que nós não blasfememos contra Deus. A gente sabe que essa situação não está agradável, né? Ninguém está feliz com tudo isso que está acontecendo, mas nós precisamos tomar cuidado, porque Deus, ele não tem culpa de nada. Tudo que acontece é permissão dele. E tudo é feito no tempo e da maneira dele. Então cuidado para que você não venha blasfemar, não venha amaldiçoar a Deus por conta das coisas que têm acontecido nesses dias, né? Eu quero deixar aqui mais um versículo que fala em Efésios 4, 29, que fala assim: não saia da vossa boca, na minha tradução que é King James, nenhuma palavra que lhe cause destruição, né? Em outras traduções, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? E que se no original grego ela quer dizer palavra podre, né? Mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Amém? Então, assim, vamos tomar cuidado para que da nossa boca não saia palavras torpes, palavras podres, né? Palavras que não prestam, palavras que não nos edificam, né? Que não traz edificação para ninguém, nem para nós mesmos, né? Mas que a gente possa falar, se comunicar com a graça, né? Respira, conta até 10, pensa no que vai falar, amém? E se de repente falar alguma coisa que não era para ter falado, peça perdão, mas cuidado para não falar, porque depois que a gente fala é difícil de consertar, né? E em Tiago também, no capítulo 3, no versículo 8, fala: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Né? Então, a nossa língua, ela é um membro assim, difícil de controlar. Somente o Espírito Santo
pode controlar nossa língua, pode controlar os nossos atos. Somente o Espírito Santo, com domínio próprio, que é um dom, né, pode fazer com que nós aprendemos a falar, com que nós aprendemos a falar coisas boas e não coisas ruins, a domar a nossa língua, né? E Tiago 3,10 também fala assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. O que tem saído da sua boca? A sua boca, se examine aí agora. Da sua boca tem saído mais bênção ou tem saído mais maldição? Sabendo que a gente vive a lei da colheita, que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, assim, presta atenção, que da sua boca, a partir de hoje, possa sair mais palavras de bênção e menos palavras de maldição. Amém? Amém. E continuando isso que a Lu falou, queria ler um versículo em Provérbios 18, 21, que diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que a Lu falou é muito importante, porque a língua, ela é um membro, como ela disse em Tiago, um membro indomável. E nesse capítulo de Tiago, fala que a língua, ela é um órgão tão pequeno que se vangloria de tão grandes coisas. E ela também provoca grandes estragos. Na verdade, esse tempo, como ela falou no início, esse tempo de confinamento, ele revela coisas. Ele traz à tona coisas que às vezes estão embaixo do tapete. Coisas que de repente estavam escondidinho ou no stand-by. Mas esse tempo junto, esse confinamento, ele vai aflorar essas coisas. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado. Porque depois que a gente lança uma palavra, ela não volta atrás. Existem duas coisas que são lançadas e que não voltam atrás. A flecha, depois que você lança uma flecha, ela não tem como voltar mais. Só que ela pode ou não acertar o alvo. Depende muito do arqueiro, da experiência do arqueiro, do vento, depende do infinidade de coisas. A flecha pode ou não acertar o alvo, mas a palavra, ela não erra. Ela vai de encontro ao coração. Quando você lança uma palavra, ela consegue acertar exatamente aonde você quis, aonde você mirou. A palavra é uma arma mortífera, mas também é uma palavra de bênção. É uma ferramenta de trazer muitas bênçãos, né? A palavra, ela tem o poder da vida e da morte. Quantas pessoas eu não já ouvi falar que morreram por causa de uma conversa mal falada, de um desentendimento? Olha como uma palavra, ela traz uma consequência tão grande. E uma palavra é uma coisa inanimada, é uma coisa impalpável, que traz consequências terríveis. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa língua, ela é um órgão tão pequenininho e ela pode destruir a nossa vida, a nossa família. E muitas das brigas, muitas vezes dentro da nossa casa, quantas vezes nós brigamos, né, amor? E a gente brigou tanto e depois no final da briga não sabia nem por que estava brigando. Por que a gente brigou? Por que a gente brigou? A gente ficava pensando, deixa pra lá, né? Mas brigou tanto. Mas o que feriu, na verdade, não foi nenhum motivo da briga. O que feriu foram as palavras lançadas no intercurso da briga. São elas que trouxeram muitas vezes traumas, dores, dificuldades. Porque depois que você lança a palavra, ela não volta atrás. E muitas vezes a gente fala o que não queremos, porque estamos nervosos, porque todo mundo fica nervoso, tá? É verdade, todo mundo fica nervoso. A própria Bíblia fala que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. Quando você lança uma palavra de maldição, você está pecando. Você está amaldiçoando a criação do Deus vivo. Olha que poder tem a palavra. E hoje nós podemos entender que, mediante a todas as experiências que a gente passou, as dificuldades que a gente passou, não vale a pena. Não vale a pena lançar uma palavra mal falada. Outra parte do versículo diz assim, ó: aqueles que a amam comerão do seu fruto. Interessante que na minha versão está um pouquinho diferente. Eu vou até ler porque achei muito legal. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os que gostam de usá-la.
Muitas vezes tem pessoas que gostam de falar, né? Gostam de usar as palavras e muitas vezes não tem o cuidado de comedir suas palavras. Então nós precisamos de tomar cuidado, dominar a nossa língua, para que a gente não possa lançar uma palavra terrível, porque depois a gente vai comer o fruto disso. Se eu lançar uma palavra de maldição sobre a minha esposa, eu estou amaldiçoando ela. E todo mundo pensa, é problema dela, né? Mas nós nos casamos, somos uma só carne. Quando eu amaldiçoo ela, eu estou me amaldiçoando. Quando eu lanço uma palavra de desânimo para ela, eu desanimando ela, eu vou acabar desanimado, porque ela é carne da minha carne. Não é assim, amor? Somos um desde Gênesis. Deus nos fez para ser um. Então, como posso eu fazer mal para minha própria carne? É minha carne, eu vou sentir dor. Temos que plantar boas sementes para que germinem bons frutos. Se plantarmos palavras de bênçãos, assim colheremos. Mas se plantarmos palavras de maldição, colheremos e não tem volta. Você imagina você fazer uma plantação de jiló. Você só plantou jiló. Eu adoro jiló, mas eu não consigo comer jiló todo dia. Se você vai plantar, você pense naquilo que você vai plantar. Quando você vai fazer um plantio, você quer fazer um plantio diversificado. Um plantio onde você planta vários gêneros alimentícios para que você possa comer vários gêneros alimentícios. Agora, se você plantar só jiló, se prepara, que você vai comer só jiló. Então, plante aquilo que você quer colher. Plante aquilo que você quer receber. Dê, né? A palavra fala que dê e Deus te devolverá. Mas não é só Deus que te devolve. Quando você dá, a pessoa retribui. Quando você dá, o seu cônjuge retribui. Então dê palavras amáveis, palavras de bom ânimo. Ajude, auxilie com as suas palavras. Abençoe, profetize sobre a sua família, sobre os seus filhos, e você colherá bons frutos, frutos agradáveis ao paladar e que quando chegar no seu estômago não vai lhe causar dor. Essa é a palavra que nós tínhamos para trazer para vocês hoje. E a pergunta final diz assim, quais palavras você tem lançado? De bênção ou de maldição? Eu acho que está na hora da gente, como família, eu digo nós todos como família, a gente começar a rever tais conceitos, para que a gente possa alcançar a vontade de Deus. E eu sempre gosto de falar esse versículo de Romanos 12, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele quer que nós desfrutemos dessa vontade dEle, que é muito boa para nós. Amém? Então fica aí a nossa palavra nesse dia de hoje. Deus abençoe a cada um na sua casa. E saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Não se desespere, não fique atemorizado com nada, porque Deus está no controle de tudo. Amém? A sua família é a menina dos olhos de Deus, porque quando Deus criou o homem, Ele criou família. Então é o plano principal de Deus, é aquilo que Deus mais ama e mais quer, é o que Ele mais gosta, é a família. Ele não vai deixar a sua família desamparada. Então creia que o Senhor vai abençoar vocês em todos os níveis, só que nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Vamos lutar, vamos batalhar, vamos nos dominar, para que a gente possa alcançar essa vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero dar um recadinho para vocês, né? Nós estamos com um canal no YouTube chamado Família em Foco. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá. Toda semana nós vamos estar colocando um vídeo novo lá, né? Com instruções, com palavras, né? Com tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, passando para vocês, né? E eu também queria saber de vocês, esse vídeo também vai para o Facebook. E eu quero que vocês opinem, que vocês nos dê qual o tema que você quer ouvir na próxima rede de casais online. Então, assim, vocês vão votando, eu quero falar sobre tal tema. E aí o tema mais votado, ou o tema que mais assim chamar a atenção, vai ser o tema que a gente vai estar falando, né, na próxima rede de casais online. Então, nós queremos a sua participação. Amém? Amém. Curta, compartilhe, dê seu like. Nós agradecemos a vocês e compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com os que vocês conheçam que são cristãos, os que também não são, porque todos necessitamos da palavra do Senhor.
Amém? Deus abençoe a todos. Amém.